Shalom a todos, estamos de volta no Pode Techuvá e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: anticristo ou anticristos, no plural. Muito se fala sobre o anticristo, sobre a besta, e pouco se fala sobre o fato de que a Bíblia dá essa sugestão de que há mais de um anticristo na Terra. E para a gente tratar desse assunto, nós vamos começar pelo menos no texto de 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, o versos é do 1 até o 22. Por favor, Mardali, faça a leitura. Vamos lá. Meus filhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos Yeshua, o Messias, o Tzadik, que intercede por nossa causa, junto ao Pai. Ele é também, desculpa, eu não sei, capará? Capará. Ele é também a capará pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. A maneira de certificarmos de que o conhecemos é a obediência a seus mandamentos. Qualquer um que diga, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Leia, paz do Senhor. Tudo bem, viu? Pode vir, viu? Pode continuar, Marta. Mas se alguém fizer o que ele diz, então o amor genuíno por Deus terá alcançado o seu objetivo. Desta forma, sabemos que estamos unidos com ele. A pessoa que afirma permanecer em união com ele deve conduzir sua vida da mesma forma que ele. Queridos amigos, não lhes escrevo um mandamento novo. Ao contrário, trata-se de um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. O mandamento desde o princípio. O mandamento antigo é a mensagem que já ouviram. Contudo, o que lhes escrevo é um mandamento novo, e sua verdade é vista tanto nele quanto em vocês, pois as trevas estão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, ainda jaz em trevas. A pessoa que mantém seu amor pelo irmão permanece na luz, e não há nada nele que o faça tropeçar. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas. Sim, essa pessoa anda nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas cegaram seus olhos. Filhos, eu lhes escrevo, porque seus pecados foram perdoados por causa dele. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas dele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois todas as coisas do mundo, os desejos da velha natureza, os desejos dos olhos e as exigências da vida, não provêm do Pai, mas do mundo. E o mundo está passando, e também seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Filhos, esta é a última hora. Vocês ouviram que o antimessias está vindo, e de fato muitos antimessias têm surgido, fato pelo qual sabemos que esta é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram parte de nós, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas vocês receberam a unção do Messias que procede de Hakadosh, e todos vocês sabem disso.
Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira tem origem na verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yeshua é o Messias? Essa pessoa é um anti-Messias. Ele nega o Pai e o Filho. Ok? Pastor, fique à vontade. Tá, meus irmãos, vejam bem. Se nós olharmos o 1 João, porque eu falei 1 João, tem muitos capítulos, muitas passagens bíblicas que falam sobre o anticristo. Muitas passagens bíblicas. Mas por que eu pensei em 1 João? Porque 1 João ele se explica. Muitas pessoas falam que o anticristo é uma pessoa que se opõe a Cristo, e até recentemente eu estava vendo uma mensagem de um pastor muito importante, né, proeminente, um reverendo aí, falando sobre isso, mas o anticristo é aquela crença, como que eu vou dizer assim, surreal, de você crer, mas você não tem que fazer nada porque você é apenas um servo. A unção que é em você é como se fosse um upgrade de santidade, e você discerne todas as coisas por você mesmo, e por isso você vai saber dizer quem é o anticristo e quem não é. Mas aqui em 1 João, se nós olharmos desde o começo, o que João começa a falar? Eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Lá no versículo 1. Ok? Eu estou escrevendo para vocês para que vocês não pequem. Se nós olharmos em 1 João também, no capítulo 3, versículo 4, fala assim: todo aquele que comete pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, João está falando no capítulo 2, em 1 João capítulo 2, versículo 1, eu vos escrevo para que vocês não transgridam a lei, para que vocês cumpram a lei do Eterno. Entende isso? Ok? Estamos juntos? Então vamos lá. Mas se acontecer, temos um advogado que é o Pai. E aí ele fala sobre a questão dele ser a nossa propiciação, capará é isso, né? Propiciação. Nisto sabemos que o conhecemos. Versículo 3. Importantíssimo isso. O que diz o versículo 3? Se guardamos os seus mandamentos. Você sabe que alguém conhece o Senhor se você aprende dele e guarda aquilo que ele ensinou. Ok? Muito claro isso. Tudo bem? Está escrito aqui, a leitura é texto puro. Certo? Aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Quem não guarda a Torá é mentiroso. Está entendendo? Eu conheço, mas não guardo os seus mandamentos. Tem gente que fala, não, mas é que é os mandamentos de Jesus. Certo? É os mandamentos de Jesus. Mas o que Jesus fala em Mateus 5? Que ele não veio anular. E ele ainda manda você exceder a justiça dos escribas e fariseus e dá exemplos. Ele está falando de Torá, está falando de lei. Tudo bem? Então, se as pessoas que dizem que guardam os seus mandamentos, dizem que conhecem e não guardam o mandamento, é mentiroso. E nele não está a verdade. Lembra que Yeshua fala lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, se não me engano, ou é 17 e 16? A tua palavra é a verdade, a palavra do Senhor é a Torá. Mas aquele que guarda a sua palavra, olha só, né? A verdade, lembra disso? Ele falou no versículo 4, a verdade, e agora já usou a palavra, que é a mesma coisa, a palavra de Deus é a verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Você sabe que o amor de Deus está na pessoa se ele guarda a palavra de Deus. Se ele guarda a Torá. Por quê? Porque é na Torá que está dito qual é a vontade de Deus. Lembra Isaías 56? Aqueles que resolvem abraçar a minha aliança, né? Então, se você guarda a Torá, se você conhece a vontade de Deus, você quer fazer a vontade de Deus, o amor de Deus está em você. Ok? Versículo 5 de 1 João, capítulo 2. Diz assim,
Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Olha só. Quem diz que está em Yeshua tem que andar como Yeshua andou. Yeshua cumpriu a lei de Deus. Andar como ele andou, você tem que fazer o quê? Cumprir a lei de Deus. Ok? Você tem que cumprir também. Você tem que andar como ele andou. Não usar ele como uma desculpa para dizer que você não precisa. Tá? Você tem que andar como ele andou. Agora aqui ele começa a falar, ó, não vos escrevo mandamento novo, mas o antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Ok? E outra vez, vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz se ilumina. Então, assim, por que ele fala isso aqui? Porque eles esperavam que a vinda do Senhor seria para logo, né? Melhorou? Que a vinda do Senhor seria para logo, tá certo? Então, veja bem, aí diz aquele que ama o seu irmão, o que é? Parte dos mandamentos lá, o que é? Amar a Deus sobre todas as coisas, não é isso? Amar ao Pai, amar a Deus sobre todas as coisas, isso é muito simplório, né? De tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo, né? Então aqui, se você cumpre esse mandamento de amor ao próximo, tá certo? Então, você está na luz, tá? E aquele que odeia seu irmão está nas trevas, né? Então, quem fomenta o ódio aí. Aí ele vem aqui, porque o nome já está perdoado, fala dos pais, dos filhos, não ameis o mundo, porque todo mundo, né, com concupiscência da carne, vai falando um monte de outras coisas, e agora ele fala no versículo 18, que já é a última hora, fala de pessoas que saíram do nosso meio, mas que não está. Lembrem-se que João, ele era um dos discípulos da linha da circuncisão, ok? Então ele guardava a Torá, lembrem-se disso, tá? Não vamos aqui elocubrar no sentido de que não, saíram do nosso meio porque cria em Jesus de uma forma e passou a crer de outra forma. João defendia a guarda da Torá, tudo bem? Aí, ele, depois de falar toda essa introdução sobre quem é que ama o Eterno, quem é que está na luz, quem que é o mentiroso, se aquele que não guarda o mandamento é o mentiroso, aí agora ele começa a falar aqui no versículo 18 sobre a última hora. E também agora muitos se têm feito anticristos. Olha só, ele fala assim, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes, vem o anticristo. Aqui ele coloca um artigo definido o. Ok? Vem alguém que é contrário à Torá. Vem alguém que é contrário ao Mashiach, ao ensino dele. Ok? Isso é contrário a ele, é contrário ao ensino dele. E aqui ele identifica como o anticristo. E também agora muitos se têm feito anticristos. Aqui já não é apenas o anticristo. Aqui está falando de pessoas que são anticristos. Daí o tema nosso aqui, o anticristo ou os anticristos. Não é isso, Robson? Eu sei que existe muita crença, né, no sentido de que o anticristo não é uma pessoa, não é? Ele seria um sistema, não é mesmo? Em que muitas pessoas seguiriam esse sistema, mas não viria como uma pessoa. Mas se a gente parte do princípio que ele é a antítese do Messias, e o Messias veio como pessoa, então a antítese do Messias necessariamente deveria vir como uma pessoa também. Ok? Veja, Yeshua, o Mashiach, ele é o ungido. Antes dele, nós temos vários ungidos.
tivemos reis ungidos, profetas ungidos, não é isso? Agora, ele é o ungido. Ele é rei e sacerdote. Tudo bem? Agora, quando nós... E se volta a falar aqui, que se o anticristo... Veja, essa é a minha posição, tá, gente? Eu sei que existem outras posições aí, e já já nós vamos ouvi-las, né, Robson? Mas, veja bem, aqui o versículo, para mim ele é muito claro, quando ele diz assim, como ouvistes que vem o anticristo. O anticristo, ele é o contrário do Cristo. Não o contrário no sentido não no contrário no sentido de uma força contrária apenas, mas uma pessoa, personificação, ok? Assim como Yeshua é a personificação da vontade do Pai, então vem um que é a personificação do contrário à vontade do Pai. Ele é contra o ensino do Mashiach, tá? Porém, antes da manifestação desse cidadão, como está lá em Tessalonicenses, né, 2 Tessalonicenses, eu não vou ter agora aqui o versículo, mas eu falo já em seguida, né? Ninguém vos engane, que isso não acontecerá sem que antes se manifeste da perdição. Os irmãos depois vão saber esse aí. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo... É logo os primeiros. Isso aqui, capítulo 2. Então, assim, aqui também fala da manifestação de alguém que se opõe contra tudo que é Deus. Alguém, uma pessoa, sem que se manifeste o filho da perdição, ok? Uma pessoa. Agora, neste caso aqui, João, ele fala, vem o anticristo. O anticristo. Mas, também agora, muitos se têm feito anticristos. E daí ele fala que é por isso que conhecemos já que é a última hora. Obviamente que ali reconhecemos, né, a humanidade de João, a limitação que ele tinha como homem da época de interpretar que aquele momento ali já era o momento da vinda, até porque ele via, era o mundo que ele vivia, né? Mas ele não conheceu o mundo que nós vivemos, né? E não vê quanta gente pregando barbaridade em cima da palavra de Yeshua, né? Eu sei que naquela época já muita gente se confundiam as mensagens de Paulo, tanto que Pedro fala que os indoutos e inconstantes torcem os ensinos de Paulo para sua própria perdição, tá certo? E muitos outros registros nesse sentido. Mas hoje nós temos visto muitos que se enquadram nesta qualificação de anticristos. Como assim? Veja, dentro do próprio capítulo que nós lemos agora de João, tá? Dentro do próprio capítulo, em 1 João capítulo 2. Por quê? Porque se nós olharmos os primeiros versículos, por isso que eu disse que o versículo se explica. Aquele que diz, versículo 4, aquele que diz eu conheço e não guarda os mandamentos é mentiroso. Este é um anticristo. Quem ensina você a não guardar os mandamentos de Deus está fazendo, ainda que involuntariamente, ainda que sem conhecimento, ainda que com uma boa intenção, está pregando uma mensagem anticristã. Eu sempre digo, irmãos, e eu falei até na última mensagem que eu preguei, né? A gente pega como exemplo Mateus 7, de 21 a 23. E aquela mensagem cabe em todas. Como nós pregamos salvação, não pregamos prosperidade, nem mensagem de autoajuda, né? Nós temos que pregar mensagens que façam você olhar para a palavra de Deus e ver que há uma necessidade de você se enquadrar naquilo que o Eterno colocou como o plano de salvação, verdade, que é a Torá. E Yeshua vem e fala lá no capítulo 7, versículo 21 a 23. Muitas pessoas vão dizer para mim naquele dia, Senhor, nós fizemos muitos sinais e maravilhas em teu nome. E aí ele vai dizer, olha, vocês que não cumprem a lei de Deus, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Anticristos. São contrários a Cristo. Não conheço, pegaram a mensagem contrária, anticristã. É por isso que a gente fala para os irmãos que nos assistem agora e aqueles que vão nos assistir
nesse podcast, depois vai ficar no YouTube, tome muito cuidado com a mensagem que você ouve. Se a mensagem que você ouve lhe ensina a não cumprir a lei de Deus, esta mensagem é anticristã. Eu não estou dizendo que o seu pastor é um anticristo. Ele talvez esteja enganado também, ok? Mas a mensagem de Cristo, ela nos ensina a cumprir a lei de Deus. Nós vemos aqui em João, neste capítulo 1, versículo 2 de 1 João, o próprio João falando sobre aqueles que guardam os mandamentos de Deus, esses são, o amor de Deus permanece nele, ok? Mas os que não guardam os mandamentos, isso que o conhece é mentiroso. E o mentiroso é o anticristo. Portanto, no versículo 18, quando nós vemos muito se tem feito anticristos, nós podemos agora, parafrasear João e dizer, por isso sabemos que é já a última hora. Hoje nós vemos mensagens aí, é só mensagem de prosperidade, traga dinheiro para a igreja, doe tudo que você tem, você não precisa fazer nada, você não precisa. Veja, é uma mensagem contrária à mensagem que Cristo pregou. Cristo não pregou essa mensagem de que você não tem que fazer nada. A mensagem é esta mensagem, a mensagem contra a mensagem que Cristo pregou. Por isso, o anticristo. Se Cristo tivesse pregado alguma coisa contrária à Torá, primeiramente ele não seria quem ele é, não é mesmo? Porque aí ele não estaria cumprindo a profecia que ele vinha para cumprir a vontade do Pai dele. Então ele não teria o reconhecimento que tem. Mas ele não pregou. Muito pelo contrário. Ele reafirmou. Ele veio trazer justiça. Se não me engano, Mateus 12 fala: eis aqui o meu servo em quem minha alma tem prazer, ele não esmagará o caniço quebrado. E vem para trazer a justiça às nações. Justiça ali, em Mateus 12, é juízo, mishpat, mandamentos. Trazer a Torá também para as nações, que está lá em Isaías 42, ok? Então, esta falácia, este ensino de que Yeshua veio para aliviar você de ter que cumprir lei, isso é uma falácia, é mentira. Ele veio aliviar você dos teus pecados, das tuas dores, porque o pecado traz a morte, o pecado traz punição. Ele veio carregar sobre si as suas dores para que você possa voltar para o Pai. Por isso que ele diz, vai e não peques mais. E os anticristos que estão preparando a vinda do anticristo pregam o contrário. Eu não vou falar de os anticristos, porque senão vão dizer que eu estou acusando os pastores de serem anticristos, né? Não é isso. Mas as mensagens anticristãs, elas preparam o caminho para a vinda do anticristo. Aquele que se levanta contra tudo que é Deus. Esse acho que é o texto de Tessalonicenses. Ok? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Diz assim, ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se de nós procedesse, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a separação. Apostasia é separação. O que é isso? Yeshua vem, ele derruba o muro da separação, ele une os dois povos, judeus e os não-judeus, como um só povo, todos buscando cumprir a vontade do Pai. Agora vem a apostasia, o afastamento, a separação. Ok? Isso é coisa de judeu, isso é coisa de gentil. Então, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Veja, João diz lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, pecado é a transgressão da lei. E aí vem Paulo em 2 Tessalonicenses, diz que vai se manifestar o homem do pecado, o homem que diz que você não precisa cumprir a lei, ele é o filho da
perdição, porque ele ensina a perdição. Enquanto Yeshua é o Filho do Eterno, Filho do Pai, que quer te levar à salvação, este anticristo, ele quer te levar para a perdição. Ok? Ele vai te levar, ele é a antitese de Yeshua. Enquanto Yeshua vem te ensinar, volta para o Pai, vai e não peques mais, ele vai dizer assim, olha, pode pecar à vontade, já que você não precisa cumprir a lei, pode pecar à vontade, porque Deus é amor. Deus é amor, não é? E aí ele continua dizendo assim, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará no trono como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis que sobre essas coisas dizia quando ele estava convosco? Enfim, o que ele está falando aqui? Está falando de uma pessoa. De uma pessoa. Ok? Que ainda não veio, o Eterno o está retendo. Tem pessoas que dizem, não, quem retém é a igreja. Quando a igreja for arrebatada, ele vem. Não, a igreja não retém nada. A igreja era sofredora, né? A igreja não reteu Hitler, a igreja não reteu Nero, tá certo? Muita gente sofreu e aconteceu muita coisa aí, e a igreja não impediu eles, tudo bem? Quem retém mesmo é o Eterno, tá? O Espírito do Eterno que não permite, no momento certo, no tempo certo, quando o tempo estiver já determinado, e o Eterno vai liberar e ele vai se manifestar, só que ele vai se manifestar dessa forma. E hoje, o que acontece? Como as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, ele manda a operação do erro. Ele manda a operação do erro. Para quê? Já vocês não quiseram acreditar na verdade, então tá bom, então acredita na mentira. A verdade é a palavra dele. Se a gente olhar aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, como eu falei, se a gente olhar aqui, ó, versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo. O iníquo, olha aqui, mais uma vez, aqui o artigo definido, né? A quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor de sua vinda. Portanto, vai ser um combate no final, quando ele vier. Tá certo? Quando ele vier, vai ser com a vinda dele. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. A eficácia do opositor. Tá certo? Com todo o poder de sinais e operações de prodígios de mentira, com todo engano e justiça para os que perecem. Agora presta muita atenção no versículo 10 aqui, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Ele é como com todo o engano de injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Irmãos, prestem atenção. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Creiam que Deus anulou a Torá. Creiam que Jesus anulou a Torá. Porque Deus é amor. Jesus é amor. Ele me ama tanto que não importa o que eu faça, ele não quer que eu cumpra a lei. Não, ele não falou isso. Ele não falou isso. Lembrem da parábola do joio e do trigo. Lembrem da parábola do trigo e do joio. O Senhor vem, ele planta uma boa semente, que é a palavra dele. Nós somos as ervas aí, que devemos dar frutos, e fruto é obra. Fruto é obra. Talvez essa obra, ela acaba parecendo peso para você. O trigo, o que diferencia o trigo do joio, na hora da colheita, é o peso, sabia? Porque o trigo, como ele tem fruto, ele começa a envergar. Porque fica pesado. E o joio continua em pé. Porque ele não tem fruto, ele não tem peso.
E aí você entende quem que é joio e quem que é fruto, ó. Trigo, joio. O joio está pesado aqui. Só que ele tem fruto. E aí os anjos falam assim, Senhor, mas o senhor não plantou boa semente? E aí o Senhor fala assim, eu plantei. Mas foi um inimigo que fez isso, plantou essa semente aí que não dá fruto. Um inimigo plantou uma semente que ensina você a ser joio, que ensina você a não querer dar fruto, que ensina você, não, você não precisa fazer nada. Deus faz tudo. Você não precisa mostrar amor a Deus. A mostrar amor a Deus é fazendo a vontade dele. Um inimigo, que inimigo? O anticristo. Um anticristo, alguém que pregou uma mensagem contrária. A mensagem dele era boa semente. A mensagem dele era uma palavra que ensinava você a fazer aquilo que é a vontade do Pai. Mas o anticristo, ele prega contra aquilo que Cristo ensinou. O antimachia prega contra aquilo que o Machia ensinou. Então, se o Machia diz que não veio anular a lei, mas cumprir, e diz que se você anular a lei, você vai ser o menor no reino de Deus, então o anticristo fala assim, não, então, mas como tem dois reinos, tem o reino de Deus e o reino do adversário, você é o menor, mas você está lá, né? O importante é que esteja lá, tá certo? Essa dualidade não existe, só existe um reino, só um reino, é o reino de Deus. O reino é um só. Eu sempre faço uma comparação sobre um reino antigo, né? Você vê ali aqueles castelos onde fica o rei, né? O rei ficava num castelo, né? E aí, lá no castelo tem um lugar chamado calabouço. Pergunto, quem manda no calabouço? É o carcereiro, né? Mas o rei não manda lá? Lá também não é reino? Não é reino lá? É um reino à parte? Não, é o mesmo reino. É o mesmo reino. O reino é um só. Então tem diversos locais do reino. Tem a nobreza, tem os plebeus e tem o calabouço. Tá certo? Mas tudo é um reino é um só. Então, quando diz você é o menor no reino de Deus, imagina menor, né? Até de quem você é, se você anular o reino. Um mandamento desse. Então, se você prega contra a Torá, se você prega contra o ensinamento de Deus, você está pregando uma mensagem anticristã. Leia com atenção Mateus 5, Mateus 7, principalmente os versículos 21 a 23, e você vai entender isso. Aí nós lemos João aqui, João capítulo 2, do versículo 1 ao 18, falando sobre o que é o amor de Deus, então, o que é crer em Deus. E você vê João, capítulo 1 João também, capítulo 3, versículo 4, falar que o pecado é a transgressão da lei. E aí você vai entender, não é? Se a mensagem que você ouve, ela é uma mensagem cristã ou anticristã. Eu encerro por aqui a minha primeira fala, Robson. Acho que falei até demais já. Não, tranquilo. Os irmãos ficam à vontade para fazer comentário. E, bem, o senhor sabe que a gente converge em muitos pontos e diverge de alguns, né? Então, eu queria trazer uma questão aqui. Por que eu penso diferente do senhor num sentido só? A questão de Tessalonicenses. Vou ler novamente aqui o Tessalonicenses na Bíblia hebraica, tá? E só vou ler o verso 5. Não, o verso 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 3 ao 8, que diz assim: não deixe que ninguém os engane de nenhum modo, porque o dia não virá antes da apostasia e de ser revelado, né,
lembra do filme que a gente mandava revelar lá na loja de foto? Ele já estava na sua mão ali. Você pode Kodak. mandar revelar hoje, ou amanhã, ou mês que vem. E de ter sido revelado o homem que se separa da Torá. Aqui a gente converge. Aqui a gente está junto. Por quê? O Messias, na minha concepção, ele é a própria Torá. É a minha concepção, a minha leitura bíblica é essa. Ele é a própria Torá. E o anti-Messias, ele é anti-Torá, ele é anti os mandamentos de Deus. É isso que eu leio na Bíblia. E aqui está dizendo que esse anticristo, ele seria revelado o homem que se separa da Torá, o destinado à perdição. Aí, olha o comportamento desse homem. Aqui sim, está falando de um homem, eu concordo, mas vamos lá. Ele se oporá a tudo o que as pessoas chamam Deus, ou transformam em objeto de adoração. Se a gente pegar aquela linha que o senhor conhece, que o senhor sabe que eu penso, a gente pode ver o seguinte: na história da igreja, quando Constantino ele recebeu, né? Já estava lá, a gente até comentou sobre isso, né? Eu esqueci se foi Adriano, eu não lembro quem que foi o antecessor dele, que começou, né? Que se simpatizou ali com o movimento, e quando ele assume e constitui uma nova religião sem Torá, o que ele acontece ali? Constantino, ele, na minha opinião, eu sei que não é unânime, mas para mim eu considero ele o pai da igreja. E quando ele faz essa unção, essa união de pessoas ali, o que ele faz? Cria-se uma religião aonde todos os pagãos têm que deixar de ser pagão no título. Ah, é adorador de Mitra. Não, agora você vai ser adorador de Jesus. Ah, mas Mitra eu celebro 25 de dezembro. Não, Jesus também. Só mudou o nome. Fez ali uma alteração de nome. E ali, todo mundo que não fosse da religião oficial em um determinado momento, eu não sei qual ali, mas está nesse período da história aí, foi posterior a isso. Então, o que acontece? Todo mundo que não fosse daquela religião estatal era pagão, era bruxa, era qualquer coisa que ia ser queimado no fogo. Então, não sei, mas vamos continuar a leitura. Ele se oporá a tudo que chamam Deus, com D minúsculo, de qualquer religião, ou transforma em objeto de adoração. Só vai poder adorar na santa religião. Ele se colocará acima de tudo. Ou seja, é ele que determina que o filho bastardo do rei, por uma boa quantia de dinheiro, se torna um filho legítimo para casar com uma princesa. É ele que determina quem vive e quem morre. Tem um pouco da história disso, né? Ele se coloca acima de tudo, a fim de que se assente no templo de Deus. Isso é esquisito, porque o templo não tem um trono, nunca teve um trono no templo de Deus. Mas nessa nova igreja tem. E proclame ser ele mesmo Deus. Tá, aqui é só um detalhe. Eu sei que eu estou sendo radical né? Estou chutando o balde aqui. Mas o camarada que chega e diz, olha, está escrito aqui que o santo dia do Senhor é o sábado. Ele fala, não, agora é o domingo. Ele está se fazendo Deus? Eu penso assim, mas vamos lá. E proclama ser ele mesmo Deus. No trono porque governa no lugar, né? Porque Sim, manda, exatamente. cria um novo mandamento. Eu entendi. É uma metáfora de mandamento. Correto. Vocês não se lembram quando eu ainda estava com vocês e costumava lhe falar dessas coisas? Que pena que ele não escreveu em vez de falar, né? A gente podia ter hoje, né? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado no tempo devido. A minha concepção, pastor, eu sei que eu não posso provar isso, e não estou dizendo que o senhor está errado, nem estou dizendo que eu estou certo, estou dizendo como a minha leitura. O anticristo, ele já vem reinando através o Espírito... João Batista vem antes de Yeshua, né, do Messias. O João Batista não, Elias. Nós falamos sobre isso no Shabat.
veio João Batista. É no mesmo espírito, entendeu? Na mesma função, na mesma unção, no mesmo propósito, mas era outra pessoa. Então, né, aí diz assim, para que seja revelado porque esta separação da Torá opera em segredo. Isso aqui que eu acho que é a chave. O grande negócio aqui é separar a pessoa da Torá. E isso já foi feito. Foram queimados vivos. John Hus, por exemplo, John Hus, o ex-padre, ele foi queimado vivo, 200 anos antes de Lutero, né? Ele foi queimado em praça pública. Por quê? Porque ele viu a verdade e ele não se calou. Aí fala, porque essa separação da Torá opera em segredo, mas permanecerá oculta até que o que a detém seja tirada do caminho. Então, olha só, em versículo 8. Então, aquele que incorpora aquele indivíduo que incorpora a separação da Torá, ele incorpora a separação, ele é uma coisa magnífica aqui. Aquele que incorpora a separação da Torá será revelado. Aquele ao quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela glória da sua vinda. E aí, eu vou pegar o 9, ó. Quando esse homem que invalida a Torá vier, o adversário lhe dará poderes. O homem que vai receber poder do mal, de Rassatã, o adversário lhe dará poderes para realizar todo tipo de falsos milagres, sinais e maravilhas. E aí vai embora. Então, é só uma observação minha, por que eu penso dessa forma? Eu penso, na minha opinião, pode ser, eu não descarto vir um homem careca, sem um fio no cabelo, e vai dizer, agora a coisa vai ser do meu jeito. Careca não. Careca não. Vamos defender aqui a classe, por favor. Não. É aquela pessoa que ela sobe até a lua, mas ela não muda de opinião. Aí o camarada chega e vai impor tudo isso. Mas o que eu quero trazer aqui? Gente, vamos esquecer a religião, só vamos pensar numa coisa. Está falando de uma entidade, uma pessoa, uma autoridade, que ela incorpora, ela é a essência, ela representa uma ideia viva. Yeshua, ele foi cheio do Espírito de Deus. Eu não sei se eu poderia dizer que ele estava em coro, que o Espírito Santo estava incorporado nele. Eu não sei se eu posso dizer isso. Mas o Messias, ele representava o próprio Deus da terra. Tanto que ele fala para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Esse aqui, ele incorpora aquele que diz, a Torá não te pertence, a Torá não é para você. E aí a gente olha para a igreja está ou não está separada da Torá? Na maioria dela. Está separada da Torá. E ele fala que é um mistério. Ele diz claramente aqui. Por favor, pastor. Assim eu respiro. Meu irmão, você está falando tudo aí. Você falou, Yeshua, ele representa o eterno. O outro vai incorporar. Então, veja, ó, existem muitos anticristos. A igreja é um sistema. Ok? Sistema religioso. Constantino, ele pode ter sido uma espécie de anticristo, sim, mas ele não é o anticristo. Não. Este que em 2 Tessalonicenses fala, no versículo 9, diz que a vinda dele, Rafael, ele vem, é segundo a eficácia do opositor. Mas será que ele já não veio, pastor? Não tem na história isso. Eu não sei tem na história
Não existe alguém na história que fez sinais e maravilhas como Yeshua fez. Este vai ser a antítese do Mashiach. O Mashiach não fez muitos sinais e maravilhas? Este vai fazer também. Só que ele, segundo a eficácia de Satanás, aqui, ó, você leu aí em 2 Tessalonicenses, você falou que essa pessoa incorpora todo o espírito, a essência do mal. Assim como Yeshua, como é que eu vou dizer? Ele representa o Pai, ele está cheio do Espírito do Pai. Ele está vazio do Espírito do Pai. Está cheio da oposição. Ele é contra, ele vai vir contra. Então, veja, a igreja, que você falou, a igreja, o anticristo da igreja, não, ele é o espírito do anticristo atuando. Está muito claro o texto. Muitos se têm feito anticristos. Mas vem o anticristo. Este, volta a falar, ele é a antítese do Mashiach. Ele é o contrário. Ok? A este que é segundo a eficácia de Satanás. Então, o Ministério da Injustiça já opera, já está operando, ok? Mas esse não, esse cidadão aí, ele é o iníquo. Ele é o iníquo, ele é aquele que realmente não há lei para ele. Sim, pastor. Uma pessoa, assim como Yeshua veio como pessoa, como gente. Ó, tem um ensino, os gnósticos. O que os gnósticos diziam? Que Yeshua, ele não era bem homem. Ok? Ele não veio em carne, tinha uma separação ali do espírito, que na hora, a representação carnal dele que morreu, mas ele não passou por aquilo, ele não sentiu o que ele sentiu, não. Ele veio em carne, ele sofreu como homem. E quem faz isso está negando Jesus. Tá certo? Muito bem. Agora, da mesma forma, a situação do anticristo, ele virá como uma pessoa. E está muito claro no texto, nos dois textos. Tanto no texto de 1 João, quanto no texto de Tessalonicenses. Ok? Tá. Mas deixa eu só falar uma coisa para o senhor. Eu entendi. Talvez a gente não está conseguindo se sintonizar. Eu creio que exista, na minha concepção, tipo assim, hoje nós trabalhamos em nome do Mashiach. Eu, pelo menos, penso dessa forma. O que a gente puder fazer, a gente faz em nome de Yeshua. E tem quem trabalha em nome do anticristo. Mas, enfim, uma coisa então, também... no caso, por exemplo, então Yeshua, nós representamos, então ele não vem. Não, ele vem... Você sabe que tem uma doutrina... Não, deixa eu voltar para o texto aqui. Tem uma doutrina, deixa eu falar, Robson, tem uma doutrina, se não me engano, na Coreia, que diz que ele já veio. Já voltou. Não. Então, assim, é isso que eu estou dizendo. Então, assim, ele vem. Sim, mas está aqui. Mas quando ele vier... Quando ele vier, de novo... Ele vai revelar o anticristo que já está no meio do povo. É isso que eu estou dizendo. Quando ele vier, vai estar. O anticristo. Quando ele vier, vai estar. Ele vai desfazer. Agora, eu tenho minhas dúvidas se o anticristo realmente vai ser um homem ou se o anticristo vai ser o fruto dele. É interessante, Robson, porque assim como você mesmo leu aí, até na sua Bíblia fala de incorporação. Sim. Não, eu entendi isso. Eu estou entendendo o que o senhor está dizendo. Mas tudo bem. A sua Bíblia ela acaba sendo muito mais explícita do que a minha em relação, porque fala ele incorpora. Sim. Ok? Então, de fato, é uma pessoa, o anticristo. Tem um artigo definido aí. Mas, né? Pastor, não tem uma pessoa que até hoje manda no mundo inteiro praticamente? Pelo menos até agora ele não está revelado. Mas o anticristo diz que vai revelar. A Bíblia diz que quando ele vier, ele vai ser revelado. Olha, eu estava aqui o tempo todo. Tcharam! Tudo bem, mas não revelou ainda. Sim, porque o Cristo não voltou ainda. Isso, mas de qualquer forma, então, aí você concorda que tem uma pessoa. Então, se você parar para pensar nessas coisas, já vi muitas pessoas que ficam fazendo conta, 666, já foi o Papa, porque tá lá, Vicário Filhos Dei, né? Então ali também faz a conta, 666, não é o nome dele, não é o nome. Agora, uma coisa que é importante a gente entender é que não precisa ser 666.
e que já houve discussões se era 666, se era 456, se era não sei o quê, por causa dos caracteres que João colocou ali. E os caracteres que João colocou algo parecendo um facão, outro parecendo um X e outro parecendo assim uma cobrinha, tá? Você tem, eu não estou dizendo que é isso, mas para mim faz muito sentido mesmo, o ensino do pastor Natan Rufino sobre aquele símbolo, que na verdade ali não seria um número, tudo bem? Não seria um número. Tem um texto bíblico, eu não vou me recordar agora, mas talvez os irmãos se recordem, que fala de um homem que ele pratica violência e atribui a força de sua violência ao seu Deus. Sim, mas Okay? Aí como que vai ser o sinal? Se ele vai vir, o anticristo, ele vai vir ainda, então o sinal vai ser colocado na mão e na testa? Que seja. Vamos lá, eu não vou dizer, não queria entrar nesse campo de sinal, porque isso pode ser um monte de coisa, tá bom? Mas olha só, o sinal, ele não necessariamente precisa ser 666, é isso que eu estou dizendo. Sim. Entende? Você entrou nesse mérito de 666. Não quer dizer que seja isso. Tá? Pode ser, e também não estou dizendo que é esse outro que o pastor Natan Rufino fala. Mas se for, então como é que calcula, se não tem conta nenhuma para fazer com esse número? Então, não tem conta. E essa, inclusive, é a fala do Natan. Ele fala que raio de equação é essa, e com tantos matemáticos bons que já vieram, Albert Einstein, outros mais, ninguém nunca conseguiu decifrar essa equação. Não tem equação, só um número. Como é que você calcula um número? Exato. Não tem como você calcular, vai calcular o número do seu nome. E as pessoas ficam presas nessas coisas. Agora, qualquer que seja a situação, o que eu entendo é que haverá, como o irmão leu aí na sua Bíblia, a incorporação do mal em uma pessoa, ela vai vir. E esta pessoa, a operação dele vai ser segundo a eficácia de Satanás. Nós não vemos Constantino fazendo sinais e prodígios. Ele era um guerreiro. O Constantino não, mas a fé, a instituição tem até hoje aí o pessoal, os milagreiros por aí. Mas, pastor, deixa eu só tudo bem que seja, mas eu quero dizer o seguinte, o que diz em Tessalonicenses é de milagres, de sinais. Falsos milagres. Tudo bem, mas vai fazer. E cadê a notícia desses milagres? Você acha que se isso tivesse acontecido, se isso tivesse acontecido, já não seria divulgado para os 4 cantos da terra? Né? Veja, não estou falando de milagres de igrejas aí. Por quê? Aí é sistema. A mensagem anticristã. Muito se tem feito anticristo. Eu estou falando da personificação. Este que vai vir segundo a eficácia de Satanás. Entende? É disso que eu estou falando. A igreja faz milagre? Faz. Deus, o que está lá em Tessalonicenses? Deus lhes mandou a operação do erro, para que creiam no erro. Deus permite, você não crê na verdade, não quer crer na verdade, então Deus lhe mandou a operação do erro. Lhes entregou as suas próprias concupiscências, já que não amaram a verdade. Entendeu? Então, mas é sistema. Como a igreja de Deus também opera milagres. Ok? E Yeshua fala lá daqueles falsos profetas, em Mateus 7. Muitos vão dizer assim, fizemos milagres. Farão! E é Deus que permitiu. Farão sinais e maravilhas. Mas eu acho que já fazem. Hã? Eu acho que já fazem. Sim, fazem, mas aí é sistema. Aí Sim, é sistema. E o sistema não pode ser a incorporação do anticristo? Não pode. Por quê? Porque a palavra fala de uma pessoa. Volta a dizer, irmão, se ele é a antitese de Yeshua, e Yeshua veio como homem, ele não é um sistema. Ele não é. Nós poderíamos até falar, Yeshua simboliza Israel. Então, o Messias é Israel. Aí nós não tem que vir a personificação? Ele veio como o Messias. Agora, o anticristo veio contra a palavra dada a Israel. Ele é contra a Torá. Vem pessoa também. Minha visão. Sim. Ok? Minha visão. Tá. Eu penso assim, eu acho que a gente está discutindo uma coisa que, na verdade, eu acho que não vale nem muito a pena na questão geral. Por quê? Porque a questão é uma só.
a Torá. Tudo se resume nisso. Ou a pessoa vai estar de acordo com a Torá, ou ela vai ser contra a Torá. Aqui, por Exato. exemplo, ó, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, né? E 5 a 8, fala aqui, olha, que o pessoal fala muito do sinal do anticristo, eu não estou falando nem da questão de 666, que fala que é o código de barra, que é isso, que é aquilo outro. Só que se fosse isso, nós precisaríamos de ter um sinal físico também para isso aqui. Ó, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. O sinal da besta que a Bíblia fala é na mão e no frontal entre os olhos. É o mesmo lugar. Tefilim e filactério. O Pois judeu é, tem. Só que veja bem, ali é um símbolo do que tem que estar no teu coração. Então, não, eu sinceramente... Então assim, hoje, da eu mesma nem considero forma. o tefilim. Não, eu, particularmente, eu nem considero o tefilim. Minha forma de ver. Porque eu não comprei, eu não tenho tefilim, não tenho vontade de comprar, não tenho vontade de ter. Porque eu creio, na minha concepção, respeito quem pensa diferente, tá? Mas na minha concepção, eu preciso de estar com a lei, o sinal é a lei dentro, na minha testa, aqui na minha mente, e as minhas obras têm que estar de acordo. Esse, para mim, é um sinal. Deus não vai olhar, esse aqui está com tefilim. Está lá. Robson, estamos juntos. Amém. Eu concordo com você. Eu, particularmente, compraria um tefilim porque eu acho bonito, mas não usaria. Para usar lá para orar, não precisa. Tudo bem? Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte: veja, assim como o Senhor mandou e os judeus fazem isso fisicamente, tudo bem? Você não precisa ter uma mezuzá na porta da sua casa. Desde que da porta da sua casa para dentro, o eterno reine. Você tem que entender que as bênçãos do Senhor têm que estar sobre a tua casa. Você não tem que ter um símbolo lá. Sim. Você não precisa estar com um tzitzit, caminhando com o talit katan, com o tzitzit, para você lembrar das leis de Deus. Ela tem que estar no teu coração o tempo inteiro. Sim. Ok? Da mesma forma, você não precisa estar com o tefilim para você lembrar que aquilo que sua mão faz tem que glorificar o nome do Senhor. Tudo bem? Sim. Agora, quanto à questão da marca, eu também não penso que seja uma marca física. Da mesma forma, eu acho que a marca olha só o que o anticristo prega, que você não precisa cumprir a lei de Deus. Então, o que está na tua mente? Exatamente. Na tua mente está que você não precisa cumprir a lei de Deus. Está na Você graça. você pode ver tudo que é tipo de porcaria, porque Deus não liga para isso. Você pode olhar pornografia, você pode olhar tudo que é tipo de porcaria que você quiser, porque Deus não liga para isso. A tua mente está cauterizada para a Torá. Você pode ver alguém amaldiçoando Deus, não, Deus não está preocupado com isso. Você pode furtar alguém, porque Deus não está preocupado se você não tem que guardar a lei de Deus. Você está entendendo? Sim. Então, assim, essas pessoas estão com o selo do outro. Ok? Porque tudo que a tua mão faz tem que glorificar o nome do Senhor. E tudo que você pensa também. Se você deixa entrar porcaria em você, tudo bem. Só que isso não diminui a questão do tema, que é anticristos ou anticristo? Virá o anticristo? Penso, minha conclusão, muito se tem feito anticristos, e é esse sistema anticristão que prega uma palavra contrária à palavra de Yeshua, que é sobre a Torá. Este sistema anticristão é uma preparação para a manifestação do anticristo. Ok? E as pessoas vão estar com a mente tão cauterizada pela desnecessidade de cumprir a palavra de Deus, que haverá um momento que haverá duas testemunhas pregando em Jerusalém.
E eles vão pregar por 3 anos e meio lá. Certo? E a besta que sobe do abismo, o anticristo, vai fazer guerra contra eles e vai vencer. E o que as pessoas vão fazer do mundo inteiro? Vai mandar presente um para o outro. Olha, matou os 2 profetas de Deus lá, os 2 que falavam que a gente tinha que cumprir a Torá. Aí, tá vendo? Tinha que morrer mesmo. Quem mandou ir procurar mexer com eles? Não é? Não sabe que eles que essa autoridade aí, o cara é forte, tá vendo? Foi brincar com coisa séria, Deus não pediu isso para você. Né? Você não precisa fazer isso. Aí fez aí, tá vendo? Morreu. Vão lançar presente um para o outro. Vão se assombrar 3 dias depois. Porque essas pessoas vão ressurgir e vão subir. O Senhor vai chamá-los. Ok? Para subir. Então, é essa que é a questão. Amém. Para concluir a minha parte aqui, eu creio assim, minha forma de crer. E eu, assim, sendo bem objetivo e sem se preocupar com coisas que a gente não pode provar. Sendo bem objetivo, eu creio que... Eu gosto muito da versão da David Stern, de algumas partes, pelo menos. Essa é uma das que eu gosto, que ela é bem clara. E eu creio o seguinte... o anticristo ele vai trabalhar igual a serpente trabalhou, ou o anticristo, ou quem tiver a serviço dele, vai trabalhar como a serpente trabalhou com Eva. Vai fazer com que a pessoa desacredite na Torá, na palavra, no que Deus disse, para seguir um conselho maligno, que é viver sem a Torá. É isso que é a forma como eu entendo. Então, independente do anticristo vir amanhã, depois de amanhã, daqui 10 anos, 100 anos, o ser humano não vive mais que 120 e poucos anos, estou esticando bastante aí. Então, eu creio, por exemplo, se o anticristo vier nessa geração, vamos que essa figura venha, incorpore nessa geração e faça uma grande perseguição. Quer dizer que todos os que morreram antes dessas gerações foram abençoados, não foram provados pelo anticristo? Eu creio que todos são provados pelo anticristo exatamente na questão da lei de Deus. Se a pessoa ela negou a lei de Deus, ela, na minha opinião, ela está vivendo a forma do anticristo, seguindo as normas do anticristo. Mas é a minha opinião. Mas a sua opinião não está equivocada, ela está correta. Por exemplo, a gente pode dizer o seguinte, então, todas as pessoas que morreram antes de ver Yeshua voltar também não foram injustiçadas? Não viram ele voltar. Você está entendendo? Não, então, assim, e vai ter as pessoas que vão ver. Tudo bem? Yeshua diz, bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Sim. Ok? Então, assim, sempre teve a manifestação do anticristo. João fala sobre isso. Muitos se têm feito anticristos. Há muitos anticristos, mas virá o anticristo. Ok? E eu creio dessa forma, tá? Sim. Embora, veja, né? Eu sei que, respeitadas as divergências, né? Isso aí que vai... O irmão falou aí, o principal é a gente tá fechado em relação a guardar a Torá e manter a fé no Mashiach. Tudo bem? Se a gente acreditar que vai vir ou não, né? Estamos fechados com o que está escrito, né? Com o que está revelado. É isso aí. Então, assim, para mim, nesse ponto aí, então, o que nos une é muito mais forte do que essas divergências, tá? Mas eu creio que exista, tá? Até porque a minha interpretação é literal do que está lendo lá, o anticristo vai vir, tá certo? Então, assim, é literal, né? Nós temos Daniel falando sobre esse, né, um chifrinho que nasceria, que falará, né, palavras grandiosas, né, de blasfêmia e tudo mais, e pode ser uma metáfora. Tomara, eu torço que seja, tá? Porque assim, em tese, vamos supor assim, né? Como o irmão falou, então essas pessoas que passaram lá, não tiveram o anticristo, meu irmão, quanta perseguição teve no passado. Se ele não vier, eu fico feliz, que eu não vou passar pelo que os irmãos que foram perseguidos lá passaram. Sim. Ok? Eu não vou passar por arenas, eu não vou passar por um monte de coisa, eu fico feliz, glória a Deus por isso. Né? Mas eu acho que é o seguinte, a gente tem que se preparar para o pior, para ser fácil, né? Sim. Treinamento difícil, jogo fácil. Tudo bem? Melhor esperar. Eu vi um pastor que ele é pré-tribulacionista, tá? Ele acredita num retorno, né, um arrebatamento antes
se não me engano, é o Porcela, eu esqueci o nome dele, mas acho que é esse. Eu achei muito sábio uma postura dele. Muito sábio. O que ele falou? Ele falou, irmãos, eu sou pré-tribulacionista. Eu creio na graça, eu creio na misericórdia, eu creio que o Senhor vai nos arrebatar antes. Mas, se os pós-tribulacionistas estiverem certos, a gente tem que estar preparado. Então, seja pré, mas haja como se você fosse pós, porque senão aí eles vão estar preparados e nós não. Então, assim, eu me preparo para a vinda de uma situação dessa, ok? Por quê? Porque se vier, eu falo, bom, já é o que eu esperava mesmo. Enquanto muita gente talvez ache que não vai vir, depois vai se surpreender com a vinda, né, de uma pessoa dessa forma, tá? Então, para mim está muito claro a Bíblia. Então, para mim está escrito lá que vai vir. Mas, como há questões de interpretações, né, eu respeito a posição do irmão. Porém, o principal, como eu disse, nós sabemos que a mensagem anticristã está sendo pregada. Ela está aí. E como que nós identificamos? Se ela prega que você não deve cumprir a lei de Deus, ela é uma mensagem anticristã, uma vez que Jesus mandou que cumprisse. Para mim, isso fecha. Se as pessoas que viram essa live e verão essa live entenderem isso, que a mensagem que manda não cumprir a lei de Deus é uma mensagem anticristã, eu terei ganho a live. Ok. Isso pode ser o tema da próxima live. Pré, mid e pós-tribulacionismo. A gente poderia tratar sobre esse assunto. Eu tenho o meu conceito pela Bíblia, pelo menos um texto bíblico que eu acho que está... que o pessoal não gosta muito da Torá, mas eu acho que a Torá responde essa pergunta aí. Mas fica para a semana que vem. Alguém quer fazer algum comentário? Ou sugerir um tema? Também. Se não for... Sobre milênio. Milênio? Tá, vamos colocar na lista. Então vamos fazer o seguinte, semana que vem, se Deus permitir, a gente faz essa questão do pós ou pré-tribulacionista, e na outra semana a gente entra com o assunto do milênio, pode ser? Pode ser. Tudo bem, irmã Margarida? Sim. Tá? Então a gente Tudo bem. assim. Então vamos ficar assim, aí já fica os dois temas já programados aí, se o Eterno permitir, a gente vai entrar nisso daí. Tem muita coisa boa aí nesses temas aí, tá bom? Eu agradeço, então, agradeço a participação de todos. Se alguém quiser se manifestar, está aberto, fique à vontade. Não havendo interesse, Deus abençoe a todos, obrigado pela participação. E a semana que vem, o Eterno permitindo, a gente vai falar sobre pré, mid ou pós-tribulacionismo, né? Vamos falar sobre esse tema aí tão importante e como a gente deve se preparar, né? Que é o que já foi dito aqui, né? Se prepare para o pior. Se não for do jeito pior, vai ser festa. Eu torço para ser pré, eu quero que seja, mas eu sou pós. Sim. Seria muito bom, né? Então, tomara, né, que seja, né? Mas, enfim, vamos deixar para a semana que vem. Aqui, às vezes a gente torce para ser de um jeito, mas crê de outro, né? Então, essa aqui é a questão. Mas amém, vamos trabalhar. Foi o que o Lamartine Porcela falou, né? Ele falou assim, eu sou pré, mas vamos se preparar, porque pode ser. Eu achei muito sábio dele. Tá certo. Então, tá bom. Deus abençoe, até a semana que vem, se o Eterno nos permitir. Amém. Shalom. Shalom. Shalom a todos. Shalom.